Olá, amados, amadas do Senhor, a paz esteja com todos, uma ótima e abençoada madrugada para vocês, né? Mais uma madrugada aqui na presença do Senhor, louvando, exaltando, engrandecendo o nome dEle, porque não existe, não há nome maior do que o dEle, né? Não existe um Deus tão maravilhoso, né? Tão fiel como o nosso Deus, não é verdade? Então é esse Deus lindo, né? Esse Deus maravilhoso que cuidou, né? Para que a gente tivesse vida, né? Para que nós respirássemos, para que nós aproveitássemos esse dia que o Senhor preparou para nós, amém? Então vamos orar para iniciar nossa live, né? Para que Deus venha manifestar seu poder, a sua graça, a sua palavra, né? Que eu venha ser um instrumento dele na mão dele, amém? Pai querido, Pai eterno, santo e maravilhoso Deus, eis-me aqui, Senhor, na tua presença, Pai. Entrego, Senhor, este momento a ti, Pai. Este momento, Senhor, de comunhão, Senhor, com os teus filhos. Este momento, Senhor, de ministração da tua palavra, Senhor. Mesmo que uma palavra, muitas das vezes breve, Senhor Jesus. Mas é aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Por isso, Espírito Santo, tens liberdade na minha vida. Tens liberdade, Senhor, na vida dos teus filhos, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles, Senhor, que estarão ouvindo, Senhor, essa mensagem, Pai. É para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que a tua presença, Pai, enche a casa, Pai. No nome de Jesus é que eu te peço, te louvo e te agradeço. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, o nosso tema de hoje é aprendendo na tempestade, né? E o texto base para nós falarmos um pouco sobre tempestade, sobre o aprendizado, né, que a gente tira na tempestade, se encontra lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, que diz o seguinte: Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Essa passagem, né? Jesus passou um dia inteiro, né? Os seus discípulos, e os discípulos acompanhavam ele, ajudando ele, né? No seu ministério, no seu chamado ali. E nesse dia Jesus vem de um dia trabalhoso, um dia cansativo, né? Um dia onde ele havia curado, libertado, ensinado, né? A palavra de Deus vai dizer nos capítulos anteriores que Jesus, ele ensinava, estava ensinando o povo e ensinava por parábola, né? E existe uma multidão que seguia Jesus, sempre em todos os momentos, né, do seu ministério, sempre existia uma multidão que seguia Jesus, né, para aprender com ele. E nesse período aqui, Jesus está ensinando uma multidão, assim como os discípulos que estão acompanhando, está ensinando o povo, né? Está orientando o povo, né? Sobre o reino, sobre como ser um cristão, né? Sobre
a parábola do grão de mostarda, né? Sobre o reino dos céus, né? Jesus está ensinando muitas coisas. Assim como talvez no meio do caminho ele estivesse curando, ele estivesse libertando, né? Ele estivesse entrando na casa das pessoas, né? Espiritualmente falando. E nesse dia foi um dia muito cansativo, né? E ele pegou, já vendo que estava entardecendo, ele falou para os seus discípulos: já está entardecendo, vamos para outra margem, né? Do rio. E com ele estava uma grande multidão, alguns foram embora, né? Alguns pegaram um barquinho e seguiram, né? Os discípulos de Jesus. E Jesus pega, quando entra no barco, né? Ele pega, deita e descansa. E quando eles estão talvez no meio do trajeto, se levanta uma tempestade, um vento forte, né? As ondas começam a entrar no barco e os seus discípulos ficam apavorados, né? Nós vamos afundar, o barco, né? Nós vamos perecer, né? E um deles vai lá e acorda Jesus, né? E Jesus acorda e repreende e fala assim: cala-te, né? Cala-te, mar, né? Cala-te, vento, te aquieta, né? E o vento e o mar lhe obedecem. E os discípulos ficam pasmados, né? E Jesus pergunta para eles: por que ainda vocês não têm fé, né? Eu creio que Jesus, depois de um dia todo de ensinamento, e só não somente naquele dia, mas todos os dias anteriores que os discípulos estavam acompanhando Jesus, será que toda essa caminhada que eles já estavam tendo com Jesus, escutando Jesus, será que não era suficiente para eles saberem a quem eles estavam seguindo? A quem eles serviam? Será que os milagres que Jesus estava fazendo, será que as palavras que Jesus estava falando, será que não era suficiente para promover a fé no coração desses discípulos? Né? Eu creio que Jesus levou os discípulos, já sabia que ia acontecer, que a tempestade viria, né? E ele levou os seus discípulos a terem uma experiência, né? Ele estava ensinando, né? Ele estava ensinando e mostrando aos seus discípulos, né? Em teoria, o que era servir, né? O que era seguir a Jesus, o que era viver no reino de Deus, né? Ele estava ensinando isso durante o dia, mas isso não estava talvez entrando no coração dos seus discípulos, né? E o que acontece? Vem a tempestade, né? A tempestade é um momento prático que Jesus achou para que eles aprendessem, né? Para que eles vissem o que realmente era importante, o que realmente Jesus estava ensinando para eles. E Jesus estava ensinando para eles, a princípio, coisas da fé, né? Por que ele perguntou assim: por que vocês não têm fé? Vocês não viram o que eu estou fazendo durante o dia? Vocês não estavam comigo enquanto eu ensinava a respeito de crer, a respeito de confiar, né? E eles não entendiam, não estavam conhecendo. E Jesus, eu acho que saiu do teórico para ir para o prático, né? E mesmo assim, né? Eu falo, com Jesus fazendo todos, mostrando o que ele é capaz, o que ele pode fazer, mesmo assim os discípulos não o conheciam, porque eles vão perguntar aqui: mas quem é este, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Será que eles não sabiam quem era ele? Né? Eles passaram o dia com Jesus. E eu fico pensando que, colocando para a nossa vida hoje, né, aqui, eu penso que a gente age da mesma forma. Bom dia, Marisa. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Que Deus abençoe grandemente. Bom dia, André. Que Deus abençoe também a sua vida, a sua casa grandemente, né? Que o Espírito Santo esteja nas nossas vidas aí ministrando, né? E muitas das vezes, irmãos, a gente age da mesma forma, né?
A gente numa tempestade, a gente não conhece o Deus que a gente serve, né? E a gente, muitas das vezes, a gente pega um balde e começa a jogar água, tirar água, né? E depois a gente pega balde, a gente pega um pote, a gente pega qualquer coisa, para depois a gente clamar para Jesus, né? Então quer dizer que o que isso nos mostra? Que muitas das vezes as nossas atitudes, a atitude de um cristão, a atitude de uma pessoa na tempestade é agir conforme ela sabe, né? Conforme ela entende. Será que um balde, né? Por um barco no mar, as ondas vindo, jogando, será que era suficiente? Não, irmãos. Muitas das vezes tem tempestade na nossa vida que vem, que não é balde, né? Que não é balde que vai tirar toda a água necessária do nosso barco. É somente Jesus. É só Jesus que pode nos salvar, nos libertar, nos resgatar. E muitas das vezes só Ele pode nos resgatar de nós mesmos, irmãos. Porque muitas das vezes a gente faz a tempestade na nossa vida, né? Muitas das vezes a gente procura e causa os nossos problemas, né? Então que você venha entender. Se você é cristão, se você serve a esse Deus e você conhece a esse Deus, você sabe que Ele não te abandona, você sabe que é preciso, que é necessário ter fé. A palavra de Deus vai dizer que nós já somos mais que vencedores, que nós somos vencedores nele, em Cristo Jesus. Será que isso não é suficiente para a gente, no meio da tempestade, clamar ao Senhor? Clamar ao Senhor pelo nome dEle, para que essa tempestade se acalme, né? Sabe, irmãos, se você ler essa palavra, é muito triste, sabe? Você vê que os discípulos, que muitas das vezes seus amigos andavam com você, conheciam você, né? E sabiam do que você era capaz, né? Porque Jesus chamava eles de amigos, né? Seus discípulos, além de seguidores, além de pessoas que ele estava ensinando, eles eram amigos também de Jesus, né? E Jesus chamava eles de amigos. Então, eles não conheciam Jesus, né? E eles perguntaram: quem é este? Que poder é esse? Sendo que eles viram Jesus curar uma mão mirrada, sendo que eles viram Jesus libertar uma pessoa endemoniada, né? E mesmo assim eles perguntam: quem é este? Ele não é nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, né? E é esse Deus que você serve, é esse Deus que você tem que clamar na tempestade. E Ele sempre tem algo a te ensinar na tempestade, né? Eu entendo assim como Ele ensinou os seus discípulos no meio dessa tempestade, Ele tem para ensinar você também na sua tempestade, nos seus problemas, né? Eu penso assim, irmãos, que o meu maior aprendizado, a minha maior vitória, o meu maior milagre, nasceram todos de um problema, né? Eu estava vendo um irmão ministrando e ele falando a respeito disso, sabe? E ele falava que o maior milagre da mulher de fluxo de sangue foi o seu problema, né? Se não existisse o problema dela, ela não ia até Jesus, né? Se não fosse o problema dela, ela não venceria a barreira que ela venceu, né? Imagine uma mulher com fluxo de sangue, ela tinha que estar separada, ela não podia nem se chegar perto das pessoas, ela era como se ela estivesse imunda, né? Então você imagina uma mulher separada há 12 anos, né? 12 anos das pessoas, e mesmo assim ela vence uma barreira para chegar até Jesus, para ser curada, para ser liberta desse problema. E neste momento ela alcançou o milagre dela, né? E muitas das vezes a gente tem que fazer isso, irmãos. Nós temos que alcançar a Jesus.
Não que Jesus esteja longe, não, porque Jesus está perto. Jesus está no seu barco. Se você convidou ele para caminhar com você, se você caminha com ele, ele está aí no seu barco. Basta apenas você tocá-lo, basta apenas você conversar com ele, basta apenas você clamar por ele. Que ele vai te ensinar, né? Ele vai te ajudar a vencer, né? E vai fazer com que essa tempestade na sua vida acalme-se, né? Eu sempre pergunto para Deus, e Deus tem me ensinado isso nesse tempo, né? Enquanto eu estou passando uma luta, uma dificuldade, a sempre perguntar para Ele: o que o Senhor está me ensinando com essa situação? O que o Senhor quer me mostrar, né? O que eu preciso aprender com essa situação, né? Então faça você a mesma coisa. Pergunte-se a Deus o que Deus está querendo te ensinar com essa situação, né? Se é uma situação de enfermidade, a palavra de Deus já vai falar em Isaías que ele levou sobre si, né, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. A palavra de Deus vai dizer: e sobre as suas pisaduras fomos sarados, né? Se for, clama o nome dele, né? E repreende, porque Jesus já venceu toda a enfermidade. Sabe, muitas das vezes a gente fica alimentando uma enfermidade, a nossa enfermidade de estimação. Ah, porque é minha. Ah, porque a minha diabetes. Ah, porque é a minha. Irmãos, desse jeito nunca vai sair a diabetes, nunca vai sair nenhuma doença, porque você está toda hora profetizando que ela é sua, né? Então toma posse do que Deus já conquistou para você na cruz, né? Jesus já disse que você é liberto, que você não é mais escravo do pecado. Então não se comporte mais como escravo, mas sim como um liberto em Cristo Jesus, né? Jesus já venceu tantas coisas por nós, irmãos, né? Tantas coisas. Ele nos promete tantas coisas na palavra dele. Basta você conhecê-lo, basta você clamar a ele, né? A palavra de Deus vai dizer que o seu povo perece, o povo de Deus perece por falta de conhecimento, porque não conhece a palavra do Senhor, porque não procura conhecer o Senhor. Sabe, irmãos, eu não me... quando eu vou escutar alguém me ensinar alguma coisa, eu amo aprender, irmãos. Sinceramente, eu amo aprender. Eu amo estudar. Mas quando eu vejo alguém falando alguma mensagem, irmãos, eu vou procurar na palavra. Sabe? Eu vou procurar ver se realmente é aquilo que meu Deus pode fazer, se realmente é aquilo que Deus conquistou para mim, sabe? Eu vou procurar a saber na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, eu sempre falo, a palavra do Senhor é verdade. E não existe outra forma de você ter intimidade com Deus e conversar com Ele e procurar a direção dEle, a não ser na palavra dEle, né? E Ele está dizendo que Ele nos ajuda, né? Que se a gente conhece Ele, né? É só clamar, é só chamar, né? E Ele tem calmaria para a sua tempestade, né? Hoje existe libertação para você, hoje existe cura, milagres, restauração na sua vida, no seu casamento, né? Meu Deus, eu fico pensando quantas pessoas, irmãos, muitas das vezes acabam morrendo, acabam à deriva. Por quê? Conheciam Jesus, né? Não conheciam Jesus na verdade. Só ouviram falar. E muitas das vezes, crentes de muitos anos, ouviram falar do Senhor, mas não conheciam o seu Senhor. E morreram muitas das vezes cedo, com uma enfermidade ou com algo que Jesus já tinha vencido por ele, né? Então que nós venhamos ter essa fé, né? Essa fé que Jesus demonstra aqui na tempestade, né? Jesus falou assim: opa, né? É que nesse, eu tô cansado, eu tive um dia trabalhando para o reino do Senhor, né? Ministrei para pessoas, curei no nome de Jesus, fiz tal coisas,
Fiz isso, fiz aquilo, eu tô cansado. Então, tempestade, cala-te. Vento, né? Aquieta-te, né? E é isso, irmãos. É sobre conhecer Jesus. É sobre saber quem está no teu barco, né? Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, irmãos, está no seu barco. Você conhece esse Jesus que você serve? Ou você está como esses discípulos que precisaram passar, né, por uma prática para saber quem era este homem que eles estavam seguindo, o poder que este homem tinha. Sabe, eu penso assim que se todo mundo conhecesse o Deus que serve, irmãos, seria extraordinário, né? Este mundo seria muito pequeno, né? Talvez o reino dos céus já estaria aqui na terra se todos conhecessem o Deus que serve, o Deus que faz milagres, o Deus poderoso, né? Glória a Deus. Então essa palavra, irmãos, né? Jesus está com você em todos os momentos, nos seus momentos bons, nos seus momentos de luta, de guerra, de batalha. Que a vida do cristão é feita disso, irmãos. Nós estamos numa guerra constante, né? A nossa vida não é só calmaria, não. Nós precisamos ser como soldados, né? Ser preparados, né? Para dizer que estamos aptos para ir para o reino dos céus. Então fica com essa mensagem nessa madrugada, irmãos. E se você está passando por algo, por alguma situação difícil, que é só Deus. Hoje em dia a situação está muito difícil, irmãos. É tudo muito caro, né? Muitas das vezes tem muitas famílias carentes. Tem muitas pessoas precisando de socorro. E é só Jesus, irmãos. É só Jesus. Né? Você vê nessa internet, no Facebook, em tudo que é rede social, gente clamando, desesperada por ajuda, por socorro. Sabe? Você vê isso em todas as classes. Então que você venha ser resposta também, irmãos. Eu vejo que hoje em dia a gente tem que ser resposta para aqueles que precisam, né? Que você apresente o Senhor da tempestade, o Senhor que no meio da tempestade te entrega o seu milagre. E é isso que Deus tem para você na tempestade. É o milagre, é o aprendizado, é o conhecimento de quem é esse Deus maravilhoso, né? Glória a Deus. Nunca é por nossas forças, por nossos conhecimentos, por nosso merecimento. É tudo Jesus, irmãos. Né? É Jesus na nossa vida. A palavra de Deus vai dizer que tudo vem dele. Tudo vem dele. O desejo de adorar vem dele. O desejo de conhecer vem dele. O desejo de tantas coisas, né? Até de estar aqui neste momento, o desejo quem colocou no coração foi ele. E quem está me capacitando para estar aqui também é ele. E quem está me dando o ar que eu respiro, o fôlego de vida, o Espírito Santo é ele. Então, se não for ele na nossa vida, quem é, irmãos? Então, aproveite, irmãos. Aproveite esse Deus que faz tantas coisas, que é tão poderoso, infinitamente mais para fazer aquilo que pedimos ou que pensamos. E é esse Deus maravilhoso que eu tenho prazer, irmãos, de falar e de servir. Não é fácil. Não é fácil com ele, mas também sem ele é impossível. Sem ele, com certeza, nós perecemos. Amém? Glória a Deus. Agradeço a Deus por este momento, né? Na presença dele. E para falar sobre tempestade, né? Glória a Deus, aleluia. E eu estou falando dos discípulos, né? Sem falar aquelas pessoas que estavam seguindo em outros barcos também, que tinham seguidores de Jesus. E aquelas pessoas muitas das vezes presenciaram tudo aquilo, né? Glória a Deus.
E muitas das vezes você está presenciando isso, o milagre de Deus na sua vida. O milagre de Deus nessa tempestade. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos agradecer a Deus por este momento, por essa palavra, por essa mensagem que Ele colocou no nosso coração, que Ele ministre no nosso coração. Continue ministrando, meus irmãos, porque isso aqui é só uma breve mensagem, né? Mas o Espírito Santo ele vai trabalhar no seu coração, no meu coração ainda mais. Por isso eu sempre falo, a interpretação que Deus me dá, o direcionamento que Deus me dá da mensagem, talvez se você ler essa mensagem, Deus irá te mostrar outra coisa. Então leia essa mensagem, procure ver o que Deus tem para falar com você. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai eterno, santo e maravilhoso Deus, eis-me aqui, Senhor, na tua presença, Pai. Senhor, eu sei que tem muitas pessoas, Senhor, travando guerras, lutas, Pai, tempestade nas suas vidas, Pai. Senhor, muitos te conhecem, Pai. Muitos já ouviram falar do teu nome, Pai. Muitos te servem, Pai. Muitos não te conhecem, Pai, também. Senhor, que o Senhor tome direção na vida deles, Pai. Pai, que exista um desejo no coração deles de te buscar, Pai, de chamar o Senhor para entrar na vida deles, Pai. Senhor, e mostrar, Senhor Jesus, a sua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável na vida deles, Pai. Senhor, acalma, Senhor, toda tempestade, Pai, que muitas das vezes tem sido insuportável, Senhor, para os seus filhos. Mas eu sei, Pai, que o Senhor não dá, Senhor, nenhuma luta, Senhor, maior daquela que a gente possa suportar, Pai. Por isso, Pai, que os teus filhos consigam ver, Senhor, a tua presença e o teu poder nessa tempestade, Pai. Senhor, entra em cada lar, Senhor, nessa madrugada, nesse dia, Pai. Abençoa o trabalho deles, abençoa a sua casa, seu ministério, Pai. Abençoe grandemente, Pai. Que a presença do teu Espírito esteja com seus filhos, Pai. E que eles caminhem, desejem estar contigo e aprender mais de ti, aprender mais da tua palavra, Senhor. Que eles venham clamar a ti, Senhor, no momento de desespero. Que eles não venham, Senhor, somente, Senhor, com as suas forças procurar, Senhor, resolver coisas que muitas das vezes não conseguem sozinhos. Que eles precisam de Ti, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Abençoe e entra na casa das pessoas que estão assistindo essa live, Pai, e daqueles que irão assistir durante o dia, Pai. Ministra, Senhor, no coração deles, Pai, e abençoe o lar deles e supre todas as necessidades, Pai, no nome de Jesus é que eu peço, louvo e exalto e engrandeço ao Senhor, amém? Glória a Deus. Deus abençoe a madrugada de vocês, o dia de vocês, que Deus continue grandemente usando, tendo liberdade na vida de vocês, para fazer a vontade do Senhor. Amém? Fiquem todos na paz. Bom descanso. Até mais, Marisa. Deus abençoe grandemente a sua vida.